Estamos de volta no Hora da Verdade, conversando aqui com o juiz Maurício Ferreira Cunha e existem pessoas que já estão ligando para a gente, como sempre o Carioca, que está sempre participando aqui do Hora da Verdade. E antes de eu falar da Semana de Comunicação, de conciliação. Eu, como professor de comunicação, estou confundindo as coisas. Não dá para conciliar tudo às vezes. O Carioca está perguntando por que é tão difícil ter acesso ao juiz? Por que é tão distante do povo? As pessoas que ficam na recepção não deixam as pessoas conversarem com o juiz. Essa é a opinião do Carioca. Boa noite ao Carioca também, obrigado pela pergunta. Eu confesso a ele que eu não me incluo nessa situação, não, pelo contrário, nós procuramos atender a todos da melhor maneira possível. Eu acredito que às vezes os juízes não tenham condições de atender justamente por conta da demanda, da crescente demanda que nós temos. Crescente, e é uma crescente que já vem há muito tempo, William, na verdade. Às vezes o juiz está realizando audiências, às vezes ele está dando uma sentença, ele está dando uma decisão interlocutória, proferindo um despacho, enfim, seja lá o que for. E às vezes também o próprio juiz disponibiliza o seu assessor, né? Às vezes o advogado quer discutir alguma situação ou mostrar alguma coisa para o juiz, e o juiz estando ocupado, o seu assessor vai lá e conversa, pois não, doutor, o que o senhor precisa, eu posso ajudar? Em relação às partes, da mesma forma. Quem me conhece, eu não sei se o Carioca me conhece, sabe também que sempre, dentro do possível, sempre, eu desço da minha sala, desço lá 2 pisos de escada, 2 lances da escada e vou lá conversar com quem realmente está me chamando. E não só ali, né? Às vezes na rua mesmo, ou às vezes entrando no juizado. Quem me conhece sabe qual é o meu pensamento em relação a isso. Muito bem. Mas existe mesmo, o que ele falou existe, isso eu não vou negar não. Existe essa certa dificuldade de acesso aos magistrados. Existe, às vezes por uma questão que o próprio juiz muitas vezes se considera inacessível, tem, sim, né? Todos somos humanos, existe sim, e outros que enxergam diferentemente essa questão da acessibilidade das pessoas em relação ao juiz, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Semana de Conciliação, que conforme a gente apresentou logo no início do programa, foi uma semana que aconteceu, né, em todo o Brasil, em Poços de Caldas não foi diferente. Qual é o balanço? Vamos começar pela razão. Qual a razão de ser de uma Semana de Conciliação? Você já até falou um pouquinho sobre isso. Claro. É uma ideia do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ. Esse ano nós fomos para a 8ª Semana Nacional da Conciliação, ou seja, já é o nosso 8º ano. E é uma semana dedicada especificamente para que nós possamos ter o maior número de conciliações, né, naquela semana, pelo fato justamente do próprio CNJ, que é o nosso órgão administrativo maior, né, dentro da organização hierárquica e do poder judiciário, conforme previsto na Constituição Federal, que é a ideia dele de sempre tentar conciliar. Sempre o CNJ mostrou que conciliar seria o melhor caminho. Então ele escolhe uma semana do ano, normalmente é a última semana ou penúltima ou antepenúltima semana antes do recesso. O recesso começa agora no dia 20, né, de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, retornamos no dia 7. O CNJ escolhe justamente uma semana para que a gente concentre nessa semana o maior número de audiências, sejam cíveis, sejam criminais, para justamente tentar extrair aí um número de conciliação bastante razoável. Isso é em nível nacional, mas nós aqui em Poços de Caldas nós temos, William, uma situação diferenciada, e digo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque eu também sou coordenador dos juizados especiais aqui. Nós somos em 2 varas lá, e nós funcionamos das 7 da manhã às 7 da noite. Nós não funcionamos como fórum, que é do meio-dia às 18. Nós temos um horário dobrado praticamente, porque funcionamos durante 12 horas ininterruptas. E durante essas 12 horas nós realizamos audiências de conciliação, que é a nossa primeira audiência na esfera civil. Por isso que a Semana da Conciliação para nós é algo normal, entra na nossa rotina, né, digamos assim. Nós marcamos audiências de manhã e de tarde. Então, quem conhece o juizado sabe bem disso. Nós temos audiência a partir das 8 da manhã, vamos até ao meio-dia, dá um intervalinho tão somente ali, a 1h da tarde já voltamos com mais audiências, né? Só para entender, então, por exemplo, nós temos em todo o Brasil essa semana dedicada especificamente. Aqui foi agora esse ano 2 a 6. Dedicada à conciliação. Mas, na verdade, isso já é um procedimento natural. Perfeito. Quer dizer, por exemplo, se eu tenho alguma demanda contra alguém, ou, enfim, que eu estou vivenciando,
o processo estando em trâmite, em andamento, eu posso, em determinado momento, buscar lá o juizado e tentar buscar uma conciliação? Sim, sem dúvidas. Então, mesmo, por exemplo, se o processo está em andamento, eu falo, nossa, esse processo está demorando demais, essa coisa não vai se resolver, eu posso tentar, então, marcar uma conciliação? De que maneira isso acontece? O próprio advogado pode pleitear isso ao juiz. Mas aí você depende desse interlocutor que é o seu advogado. Isso, exatamente. Então, se eu chegar para o meu advogado e falar, olha, eu queria fazer uma conciliação, e ele disser, olha, eu não recomendaria. Isso pode acontecer. Né? Por exemplo, não só nos juizados, na própria justiça comum, é possível sim pleitear essa audiência de tentativa de conciliação. O que acontece, na verdade, na praxe, né? Isso que é importante a gente destacar, William. O procedimento nos juizados especiais, ele começa com uma audiência de conciliação. Os juizados especiais é o juizado de pequenas causas? É o antigo juizado de pequenas causas. Só para deixar bem claro a todos os telespectadores, né? Quais são as demandas que podem ser distribuídas lá nos juizados especiais na esfera civil, que fique bem claro. Toda e qualquer causa até 40 salários mínimos. Então a gente faz mais ou menos aí algo em torno de uns R$27 mil hoje. Todas as demandas até 40 salários mínimos são de nossa competência. As ações de despejo para uso próprio, não é despejo para uso de outra pessoa ou para simplesmente tirar o cidadão do imóvel, não. As ações de despejo para uso próprio... Ou seja, eu tenho um inquilino e eu quero que ele deixe a residência, o imóvel. Para eu morar, para meu pai morar, para minha mãe morar, por exemplo, né? Porque o despejo para uso próprio, ele não compreende só o dono do imóvel, o proprietário, mas também os seus familiares. Exato. Além disso, nós temos também as ações possessórias, envolvendo imóveis que não ultrapassem esse valor, 40 salários mínimos, e algumas ações ali elencadas no chamado artigo 275 do Código de Processo Civil, que são ações do procedimento sumário. Vou dar um exemplo claro para que as pessoas possam compreender. As ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, aliás, que é muito comum. Nós estamos, aliás, com uma demanda muito grande em termos de acidentes de trânsito aqui, né, em Poços de Caldas. A gente precisaríamos realmente repensar a questão de dirigibilidade, o trânsito aqui realmente está bastante complicado. Enfim, essas são as nossas demandas. Você buscou o juizado especial civil? Qual é o primeiro ato processual que é realizado, William? O primeiro ato processual realizado é uma audiência de conciliação. O juiz marca uma conciliação e hoje, tanto na primeira vara, na qual eu sou titular, quanto na segunda vara, essa audiência é marcada num prazo aproximado de 30 dias. Então, se você distribui hoje o seu pedido e a audiência é marcada para daqui 30 dias, você sabe que tem a possibilidade dessa conciliação nesse prazo tão exíguo, nesse prazo tão pequeno. Agora, Maurício, por exemplo, eu estou tendo uma demanda contra uma determinada pessoa ou vice-versa. Eu proponho essa questão da conciliação, mas a outra pessoa pode negar? Pode. E aí não acontece a conciliação? A conciliação ela só existe, na verdade, quando os dois concordam, né? Quando existe essa sessão. Eu costumo dizer, até nas audiências de instrução, antes de começar uma instrução, eu falo, vamos sentar uma composição, né? Os queridos amigos advogados sabem bem disso. Vamos sentar uma composição, mas eu falo, composição é sessão. Você vai ter que ceder um pouquinho do lado, você vai ter que ceder do outro. Senão não é conciliação, né? Nós não conseguimos chegar a esse geral, se eu buscar o meu advogado, enfim, buscar lá o juizado especial. E aí eu propor uma conciliação, a outra parte pode não querer a conciliação. Exatamente, William, exatamente. Quer dizer, você vai procurar então, o juizado... A primeira questão é ver se os advogados se conciliam. Existe essa questão, sim, claro, existe sim, porque há essa necessidade de que eles também atuem no sentido de mostrar aos seus clientes que a conciliação é o melhor caminho. Agora, eu posso buscar o juizado de especial sem a presença do advogado? Pode. Por exemplo, eu tenho uma demanda com um inquilino e falar, não, vou pegar o atalho, se é que é essa palavra correta. E as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, elas não precisam, na verdade, de um advogado para propor a sua demanda. Elas buscam o juizado. Nós temos um setor lá, William, que é muito interessante, chamado setor de atermação. Nesse setor de atermação, nós temos estagiários e servidores também atendendo a população em geral, com prévio agendamento, para que façam o papel do advogado. Então, a pessoa vai lá e fala, olha, eu queria entrar com uma ação de cobrança contra o Maurício, por exemplo. Tá bom, nós vamos orientá-lo e dizer, olha, quais são os documentos que o senhor tem provando que o Maurício deve para o senhor. Eu tenho isso. Tá bom. O senhor vai voltar aqui no dia 10, nós vamos fazer o pedidinho para o senhor, como se fosse uma petição inicial de um advogado. É o setor de atermação que faz isso. Quer dizer, o cidadão não tem gasto nenhum e nem com advogado. Até os 20 salários mínimos, né, não há necessidade de advogado. Se nós não tivermos acordo, se nós não tivermos conciliação, William, aí sim
né, tendo a possibilidade de marcar uma audiência de instrução para ouvir testemunhas, para comprovar aquilo, porque não teve a conciliação, e a gente teria que marcar essa audiência, aí sim, aí vai precisar de advogado. Se a parte tiver condições de contratar, ótimo. Caso ela não tenha, nós também nomeamos um advogado que está ali inscrito na lista, disponibilizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela subseção, aqui muito bem presidida pelo Dr. Fábio Camargo. Nós disponibilizamos um daqueles advogados que vai, evidentemente, socorrer, auxiliar essa parte. Então, não há necessidade, como você perguntou, em relação ao advogado. Ela pode procurar os juizados, nós vamos fazer o pedido e marcar essa audiência de conciliação. Eu estou assistindo o Hora da Verdade, por exemplo, e tenho lá uma demanda e quero buscar sem a presença do advogado, aonde eu me dirijo, qual o horário, qual que é o procedimento inicial, como é que isso acontece na prática? Certo. Dentro dessa competência que nós temos estabelecida na própria lei que nos organiza, que é a Lei 9.099, é uma lei já de 1995, né? Dentro dessa nossa limitação ali inserida no artigo 3º, é só nos procurar na Avenida Dr. Davi Benedito Ottoni, número 749, e nós estamos ali Qual horário? Das 7 da manhã às 7 da noite, ininterrupto. É só procurar, trazer a sua situação, trazer a sua reclamação, seja lá o que for, né? E nós vamos orientá-lo da melhor maneira possível. Agora, só para que todo mundo também fique claro, existem algumas questões além da questão do valor que a pessoa pode calcular entre 20 salários mínimos? 40. O nosso 40, teto é 40. 40 salários mínimos. Agora, existem situações que não adianta procurar, porque de repente amanhã está todo mundo lá. E tem algumas situações, por exemplo, de questões familiares, assim, entre marido e mulher. Não tem. Aí são matérias excluídas da nossa competência. Pensão alimentícia, por exemplo? Não. As causas envolvendo o que nós Violência chamamos... contra a mulher? Sim, também não. As causas, nós temos competência para causas criminais também, né? São todos os crimes e contravenções penais cujas penas não ultrapassem 2 anos. Então, nós temos pouquíssimos crimes e contravenções penais de nossa competência. Mas, voltando à questão da esfera civil, a própria Lei 9.099, ela deixa muito claro, muito explícito quais são as demandas que não podem ser objeto de apreciação no juizado. E as demandas envolvendo direito de família, como você muito bem colocou, estão afastadas do juizado, porque são demandas mais complexas e o juizado é justamente para as causas de menor complexidade. Agora, a gente está falando de pessoas físicas, pessoas jurídicas também podem procurar? Podem. Por exemplo, uma empresa pode ter alguma demanda, enfim, com uma outra empresa e tal. Como é que se situa essa questão da pessoa jurídica? Perfeito, William. A ideia inicial da lei era não permitir, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos de mens legis, a finalidade do legislador, como os romanos diziam, né? A finalidade do legislador, ou melhor dizendo, da lei, e o pensamento do legislador foi possibilitar tão somente que pessoas naturais ou pessoas físicas ali tentassem resolver as suas demandas, os seus conflitos de interesses. Mas os juizados especiais trouxeram um resultado muito positivo quando eles foram criados. E, posteriormente, nós tivemos, então, uma expansão. Hoje nós temos as microempresas, as MEs, né? As EPPs, empresas de pequeno porte, e as OCIPs, também com possibilidade de ajuizar demandas no juizado especial. Então, hoje, nós figuraríamos praticamente em relação a essas 3. As firmas individuais também, né? São pessoas jurídicas que podem litigar lá no juizado. A gente não pode ampliar muito o campo também, porque se a gente ampliar para toda e qualquer empresa, né? Já não tem custas, já não tem que pagar nada. Aí vai ficar um pouquinho complicado. Então, o legislador segurou, mas liberou para essas 3 que eu acabei de falar. Bem, nós estamos conversando aqui com o juiz Maurício Ferreira Cunha. A Ana e o Edson ligaram para a gente aqui, mandando um abraço especial para o doutor Maurício pelo trabalho e competência. A Ana e o Edson, Ana Mente e o Edson, são amigos do coração, viu? Amigos do coração que eu amo muito. Um grande abraço a eles também. A Lena ligou para a gente, vou terminar esse bloco com a pergunta dela para o juiz Maurício Ferreira Cunha. Ela diz o seguinte: tem uma audiência agora em janeiro para separação do ex-marido. Agora ele, segundo a Lena, pede para retirar a queixa. Se não perco tudo. Isso é possível? Já a gente volta no Hora da Verdade. O juiz Maurício Ferreira Cunha vai tentar responder a sua pergunta, Lena. E se você quiser participar, você que ainda não participou, ligue 3721-6955. Estamos aqui até às 10 da noite esperando você. Até já.